Olá, pessoal. Bom, vamos iniciar aqui a resolução do nosso LDA, do estado de equilíbrio e constante de equilíbrio, tá? O exercício 1, o primeiro exercício deste LDA, ele começa assim, ó, uma reação atinge o equilíbrio químico quando não há mais reagentes, somente produtos, quando as concentrações dos reagentes são iguais às concentrações do produto, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, ou, ou também, né, no caso, quando as concentrações de reagentes e produtos se tornam constantes, ou quando não existe mais reação química. Então, ele quer saber qual dessas alternativas estão corretas, tá? Vamos analisar uma a uma. A 1, ó, quando não há mais reagentes, somente produtos. A 1 está incorreta, né? Porque quando a gente tem o equilíbrio químico, tá? É, tanto os reagentes quanto produtos vão estar vão estar no equilíbrio, né? A velocidade da formação de reagentes e formação de produtos é a mesma, tá? Isso que confere aí no estado de equilíbrio. Então, tá errada a 1. A 2, né? Quando as concentrações de reagentes são iguais às concentrações do produto. Não é exatamente isso, tá? No equilíbrio químico, as concentrações dos reagentes e dos produtos não são necessariamente iguais. Às vezes pode ter mais produto do que reagente. A diferença realmente é na velocidade da formação de produtos e reagentes. 3. A 3 é quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Exatamente, tá? A mesma velocidade da reação de formação de produtos, ou seja, direta, né, da esquerda para a direita, é a mesma da reação inversa, que é a, a reação entre os produtos, tá, formando de volta, restabelecendo os reagentes. A 4, quando as concentrações de reagentes e produtos se tornam constantes. Exatamente. Nesse caso, quando a gente tem o equilíbrio químico, as concentrações, né, de reagentes e produtos, eles chegam a um ponto de estabilidade, né? Ele fica constante. Tanto o reagente quanto o produto, eles reagem sim entre si, mas a concentração dos dois se tornam constantes. E a 5, quando não existe mais reação química. Na verdade, no estado de equilíbrio, a reação química continua a acontecer. Então, essa daqui também está errada. Então, as únicas alternativas certas é a 3 e a 4, tá? Então, a alternativa correta aqui nesse caso vai ser a C, ok? Continuando. Ao exercício 2 agora. Quando deixamos por algumas horas uma garrafa de refrigerante no congelador, algumas situações podem ocorrer. A garrafa estoura, quebra, pois o equilíbrio presente no interior congelou. Nada ocorre com a garrafa, pois o equilíbrio fica somente bastante frio, né? A segunda situação é bem comum. Quando se abre a garrafa, o líquido do seu interior se congela instantaneamente. Este fenômeno é conhecido como supercongelamento. Ocorre porque as moléculas de água se encontram em estado de equilíbrio e, ao sofrerem a perturbação pela abertura da garrafa, passam do estado líquido para o sólido de forma instantânea, aumentando assim o volume ocupado. Com relação ao estado de equilíbrio, assinale verdadeiro para as alternativas verdadeiras e falso para as alternativas falsas. Tá? No estado de equilíbrio, as concentrações dos reagentes e dos produtos são variáveis. Na realidade, isso está errado, né? No estado de equilíbrio, as concentrações dos reagentes e dos produtos vão permanecer constantes. O estado de equilíbrio acontece quando a velocidade da reação direta é menor que a velocidade da reação inversa. Também está errado.
A reação é dita reversível quando ocorre simultaneamente nos dois sentidos. Exatamente. Tá? A constante de equilíbrio pode ser representada pela expressão Kc igual concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Né? Já falei isso bastante vezes, tá bem correta essa daqui. A diminuição da pressão do sistema pela abertura da garrafa favorece o sentido da expansão do volume, tá? Isso é correto, tá? Por isso que acontece aquela parte onde quando você abre a garrafa, a pressão do sistema vai querer se expandir para ocupar o volume, o maior volume possível. Por isso você tem que abrir a garrafa devagarzinho para poder equilibrar a pressão interna da garrafa a fim de evitar que ela derrame, que ela, né, exploda. E assim nós terminamos o exercício 2. Tá? Vamos ao exercício 3. Ó, em um recipiente fechado, o gás hidrogênio e o gás iodo reagem originando ácido iodídrico, cujas moléculas, em determinado momento, começam a reagir. Aí nós temos a reação aqui para a formação do ácido iodídrico. Em certas temperaturas foram obtidas as seguintes concentrações no equilíbrio. Então aqui ele está nos dando o quê? Concentrações. Ó. Concentração do H2, concentração do I2 e concentração do HI. Tá? Isso aqui é uma molécula de gás hidrogênio, gás iodo e gás ácido iodídrico. Tá? Com base nessas informações, determine, primeiro, a expressão da constante de equilíbrio. Tá? Isso daqui vocês já estão bem acostumados em fazer, eu espero. Tá? Que é bem simples, né? Colocar produtos embaixo e reagentes embaixo da expressão e produtos embaixo, dessa maneira. Tá? Bem tranquilinha isso daqui. Agora ele quer o valor da constante de equilíbrio. Como que você vai calcular esse valor dessa constante de equilíbrio? Aqui tem as concentrações, ó, tá? Então, o que você faz com essas concentrações? Você simplesmente começa a substituir. Deixa eu tentar fazer de uma maneira bem legal aqui, ó. HI, ó, substituiu aqui. H2 substituiu aqui. E HI substituiu aqui, tá? Bem tranquilinho, né? Bem tranquilinho. E aí fica dessa forma. Substituir os valores. Lembrando, né, como eu já falei algumas vezes, de colocar o coeficiente estequiométrico como expoente, tá? Isso é uma coisa que vocês não podem esquecer, né? E aqui é só matemática simples, né? Nada muito difícil de se fazer, tá? Bem tranquilo. Aqui você ou faz na calculadora. O legal é você saber fazer isso aqui sem calculadora. Porque se isso aqui cair numa questão de vestibular, vocês não podem usar uma calculadora para resolver esse tipo de questão, tá? E dá para fazer esse tipo de conta na mão. Não é difícil. Só custa mesmo de treino, tá? O exercício 3 termina aqui. Vamos ao exercício 4 agora. Exercício 4 agora. A constante de equilíbrio da reação, CO, gasoso, mais monóxido de carbono aqui no caso, né? Mais duas moléculas de gás hidrogênio, formando CH3OH. Isso daqui é um metanol, tá? Temos uma molécula de carbono, 3 moléculas de hidrogênio, e a gente fala que isso aqui é uma função álcool. Vocês vão ter bastante isso no terceiro médio, né? Que é quando a gente começa a falar de química orgânica. Tem o valor de a constante de equilíbrio, né, dessa reação, tem o valor de 14,5 a 500 graus Kelvin.
As concentrações de metanol e de monóxido de carbono foram medidas nessa temperatura em condições de equilíbrio e encontraram, respectivamente, vou grifar aqui as concentrações. Ó. Essa concentração em verde vai ser a nossa concentração do metanol, tá? Concentração de metanol e de monóxido de carbono. E a em vermelho vai ser a de monóxido de carbono, tá? Então, essa daqui monóxido de carbono, essa daqui metanol. Aí ele quer, com base desses dados, é correto afirmar que a concentração de hidrogênio, né, em mol por litro deverá ser. Então, olha aqui, ele te deu a constante de equilíbrio, né? Te deu a constante de equilíbrio, te deu as concentrações do metanol e do monóxido de carbono e ele quer a concentração do H2. Professor, não faço ideia de por onde começar. Vamos lá, que tudo vai ficar bem fácil. Não é nada muito complexo aqui para se fazer, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, montar a expressão da constante de equilíbrio, tá? Como que faz essa constante de equilíbrio? Analisa se todo mundo está no estado gasoso ou aquoso, certo? Todo mundo aqui está no estado gasoso. Nós temos concentrações, então vai ser constante de equilíbrio em termos de concentração, tá? E ela fica assim, ó, desta forma. Reagentes embaixo, produtos em cima, concentrações e sempre, 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 eu vou lembrar isso daqui para vocês todas as vezes, coeficiente estequiométrico vira expoente, tá? Opa, sem querer apaguei as concentrações. Em vermelho aqui, concentração do monóxido de carbono e em verde, concentração do metanol, tá? E ele quer a concentração, ó, vou colocar em amarelo, do I2. É isso que nós não temos, tá? Como é que fica então? Bom, você pode prosseguir de duas formas, tá? Eu gosto de organizar a fórmula antes de colocar valores. Então, eu já faria o quê? Aqui nesse caso. Eu já jogaria esse H2 aqui para cá multiplicando e já desceria esse KC aqui para cá dividindo, tá? Eu faria exatamente dessa forma. Mas você também pode fazer desta maneira, tá? Já substitui os valores que vocês têm, né? 14,5 de constante de equilíbrio, 0,145 do monóxido de carbono e 1 do monóxido de carbono. Ah, não, esse 0,145 do metanol e 1 do monóxido de carbono. Agora eu acertei, tá? E aí vocês fazem a matemática envolvida da forma que vocês quiserem. Vocês vão chegar aqui nesse resultado, ó, que a concentração de H2 vai ser de 0,1 mol por litro, tá? Bem simples, bem tranquilo, nada muito complexo. Exercício 4 feito. Vou parar esse vídeo por aqui, eu vou fazer 3 vídeos, tá? Então aqui foi do 1 ao 4, vou fazer o vídeo do 5 ao 8 e depois do 9 ao 12. Beleza? Até lá!